É um tema que me é bem caro e bastante conhecido. Eu trabalho o tema do amor desde o ano de 1975, 76, desde a publicação do meu primeiro livro. E são trabalhos interessantes, com pouca gente fazendo trabalhos em relação a este tema, porque, principalmente naquela época, só se falava mesmo de sexualidade. E a sexualidade, se vocês conhecem um pouquinho das minhas coisas, para mim faz parte de um impulso completamente separado do amor. Né? O amor é alguma coisa que nós vamos falar mais um pouquinho hoje, eu já falei aqui em outros eventos, e a sexualidade é motivo da nossa reflexão da próxima semana. Não vou ficar me alongando vamos dizer, nas explicações que separam o sexo de amor. Só insisto em dizer que a maior parte dos profissionais de psicologia continuam tratando amor e sexo como a mesma coisa, como parte do mesmo fenômeno. E eu acho isso um dos equívocos mais graves, porque se presta a extraordinária confusão. E, na realidade, em psicologia, cada vez que a gente não tem ideia clara e cada vez que as coisas são muito tumultuadas e confusas, nós temos também problema complicado em termos de resultado de eficiência terapêutica. Então, ficam aquelas coisas que psicoterapia é uma coisa muito interessante, muito divertida, mas não adianta nada. Não resolve coisa nenhuma. As pessoas, às vezes, me mandam e-mails dizendo assim, estou fazendo terapia fazem 5 anos e continuo na mesma, não muda nada. Não é? E são provavelmente derivados do fato de que as estratégias e a maneira como as pessoas estão pensando sobre os assuntos não é muito adequado, muito correto, porque boas ideias claras e verdadeiras provavelmente redundam em algum tipo de avanço, ainda que não imediato, que a gente tenha boa ideia ou a ideia clara e ela automaticamente se transforme em evolução. Mas, certamente, sem um bom conjunto de ideias, não se progride. E um dos elementos essenciais para isso, na minha opinião, é a gente conseguir uma visão bem clara sobre os principais conceitos. Não é? E hoje, então, vou falar um pouco mais uma vez, sobre a questão do amor, depois um pouquinho sobre a amizade. E principalmente sobre algumas das questões muito graves relacionadas com o fenômeno do amor. O amor é um impulso que surge desde o primeiro momento de vida. Deixa eu tentar outra vez explicar isso. A vida se forma, o indivíduo se transforma de não existente em existente, quer dizer, o indivíduo passa a existir dentro do útero. Não sei se vocês já pensaram alguma vez mais seriamente sobre isso, mas é complicado, porque é um nada que de repente se transforma numa criatura. Esse nada, evidentemente, é a junção de duas metades de nada, que são as duas células reprodutoras, que depois se juntam, formam um ovo e fabricam, e desse ovo, pela multiplicação e por uma mágica que talvez seja mais chocante do que a gente possa pensar levianamente, de repente tem lá um bebezinho formado dentro do útero, com cérebro, um cérebro em condições de sentir ou de perceber, pelo menos no finzinho da gestação, e sem nenhum registro lá dentro do cérebro. Quer dizer, é um hardware sem software, né? Um computador sem programa, que é exatamente como nós nascemos e que é exatamente como também a humanidade se formou. Quer dizer, cada criancinha repete a história, de alguma maneira, de nós todos como espécie, que também um dia viramos Homo sapiens com um hardware característico e sem o programa. Não é? O programa do computador se faz através da aquisição da linguagem, que em cada criança se dá a partir do fim do primeiro ano de vida ou ao longo dos primeiros anos, principalmente até o 4º, 5º ano de vida. Essa criatura que está dentro do útero cresce e se forma numa sensação de aconchego e razoavelmente em paz. Esse aconchego e essa paz derivam do fato de que ela tem as suas funções fisiológicas muito conservadas e muito protegidas por uma bolsa de água, vive dentro de um útero muito aconchegante, não é? Na maior parte das vezes bem quista pela mãe, pelo menos nesta fase, não é? Talvez não tão obrigatoriamente tão bem
pista depois, porque quando nasce, às vezes a mãe se ressente de ter... Inclusive, as mulheres se ressentem quando, depois que dão à luz, porque a criança dentro do útero dá menos trabalho para a mãe. Né? Não chora, não tem que trocar fralda, não tem problema de deixar em casa para ir nos lugares e ficar aflito que a criança, será que ela está bem, se ela não está? Para onde vai, leva, né, a criança com muita facilidade. É muito bom. A gravidez as mulheres gostam muito. As mulheres, quer dizer, a maioria das mulheres gosta muito da gravidez. A criança também gosta muito de ficar no útero. Está lá em paz, em harmonia, que é o primeiro registro do cérebro de todos nós. Segundo registro do cérebro, bum! A dramática ruptura desta harmonia. Ou seja, o nosso Big Bang particular. Então, o Big Bang, que eu nem sei se existiu ou se existe no universo, eu sei que existe em cada um de nós. Sempre me surpreende quando eu penso que as coisas da física ou do universo inteiro sejam tão parecidas com a vida de cada um. Talvez porque os físicos também se inspirem na mesma fonte, ou seja, a subjetividade de todos nós. Esta ruptura dessa harmonia, que corresponde, portanto, ao nascimento, é um momento de inquietação, de desconforto e a certa sensação de desamparo que não deixa de nos acompanhar nunca mais, quer dizer, não desaparece nunca mais. Essa sensação de incompletude que o bebezinho tem e que nós temos também em todas as fases da vida adulta. Essa sensação de incompletude que se manifesta sob a forma de um buraco no estômago, um vazio na boca do estômago, que se atenua quando o bebezinho se aproxima fisicamente da mãe, que se atenua mais ainda quando ele está se alimentando do seio da mãe. E, portanto, as questões orais costumam ter uma representação de aconchego muito forte, perigosamente forte, porque na vida adulta, se não tomarmos cuidado, essas questões podem se transformar numa inquietação oral capaz de gerar comilança indevida, hábito de fumar cigarro, hábito que depois vira vício, quer dizer, coisas que mexem com a boca. Muito pouca gente tem sossego com a boca. Muito pouca gente consegue ficar muitas horas sem chupar bala, sem comer nada, sem fumar um cigarro, sem fazer outras coisas orais o tempo todo. Essa inquietação que nasce na região da boca, ela tem a ver com essa sensação de desamparo. Há uma associação entre esse desamparo e a inquietação oral. A sensação de desamparo é dolorosa, ela é uma das dores inexoráveis da condição humana. A gente tem que aprender a conviver um pouco melhor com ela, mas ela se atenua dramaticamente quando o bebezinho é aconchegado pela mãe. Essa sensação de desamparo se atenua com o passar dos anos da infância, só que ela volta a piorar pelos 7, 8, 9 anos de idade, quando a criança novamente é vítima de um outro, segundo desamparo, que eu costumo chamar de desamparo metafísico. Ou seja, quando a criança percebe que nós não fomos só abandonados aqui na Terra a partir do nascimento e pela nossa mãe, através da ruptura uterina, abandonado relativamente, como também fomos abandonados aqui na Terra sem saber de onde viemos, para onde vamos, por quanto tempo vamos ficar aqui e o que é exatamente o que estamos fazendo aqui. Ou seja, há uma inquietação e uma sensação de estarmos perdidos no universo, de um desamparo metafísico também, que agrava o outro desamparo, deixa a gente talvez um pouco inseguro, com forte tendência a estabelecer vínculos com figuras protetoras. Não estou dizendo que o pensamento religioso todo nasça dessa inquietação ou dessa insegurança, mas certamente há um componente da religiosidade que tem a ver com esse desamparo metafísico, a sensação de um Deus Pai protetor, talvez não tanto a existência ou não de Deus, mas a forma como nos referimos e nos relacionamos com a divindade, sob a forma de um pai ou de uma mãe. Deus em geral é pai, mas a mãe terra, pátria, onde a gente se sente também aconchegado, como se sente aconchegado no colo da mãe. Esses fatores de aconchego
são aqueles que atenuam a dor do desamparo. A mãe primeiro e depois, ao longo da vida adulta, outras criaturas que são substitutos da mãe atenuam o desamparo. Então, este mecanismo de atenuação do desamparo faz parte do processo amoroso. E o amor é o sentimento que a gente tem por aquela pessoa específica, cuja presença atenua a sensação de desamparo. O amor é o sentimento que a gente tem pela pessoa cuja presença atenua a sensação de desamparo. Visto desta maneira, o primeiro objeto de amor é a nossa mãe. Visto desta maneira, também me parece absolutamente claro que o amor é obrigatoriamente um fenômeno interpessoal, ou seja, precisa que exista o outro para se poder falar em amor. É por isso que eu insisto sempre na ideia de que amor por si mesmo, eu me amar, é uma expressão ruim, infeliz, porque o que eu sinto por mim é alguma coisa diferente de amor e talvez tenha a ver mais com as questões da sexualidade, que vai ser objeto de reflexão da próxima semana. O que eu, na verdade, sinto em relação a esta pessoa em particular é uma ternura, uma sensação de muito gosto em vê-la por perto, justamente porque ela faz bem para mim. Então, o amor, não sei se interessa muito a gente saber se o sentimento amoroso ele é obrigatoriamente um querer cuidar do outro, porque amar é dar e é cuidar do outro, ou se é cuidar do outro para que o outro esteja lá presente para nos cuidar. Não é? E é absolutamente irrelevante esse tipo de questão no fenômeno amoroso do meu ponto de vista. Quer dizer, amor é um sentimento que a gente tem por alguém cuja presença faz muito bem para a gente. E, portanto, tem a ver com os meus interesses pessoais. O amor é nosso maior prazer negativo. Na semana passada eu falei sobre o que é prazer negativo. Né? Prazer negativo é aquele que pressupõe a existência prévia de uma dor. O prazer negativo é aquele que só pode acontecer quando existe uma dor que antecede. Quer dizer, o indivíduo está doente, é uma dor, a doença. Ele recupera a saúde é um extraordinário prazer negativo. Ou seja, tira o indivíduo daquele buraco e traz para o zero. Momentaneamente esse prazer pode ser vivido como muita grande alegria, só que poucos minutos ou poucas horas depois, a pessoa parece que se acostuma de novo com a saúde e desaparece o prazer. O indivíduo está com fome, é uma dor, é um desconforto. A pessoa come e ao comer tem um prazer que é também um prazer negativo, porque desaparece o desconforto da fome e volta para o zero. A comida pode ser muito gostosa e aí pode se agregar prazeres positivos sobre a comida, quer dizer, gratificações especiais no paladar. Mas o alimentar-se, o ato de se alimentar, é essencialmente um prazer negativo. Eu estou chamando de negativo esses que vão começa de um desconforto e volta e traz a gente para o ponto de equilíbrio. Então o amor é um prazer negativo e nisso ele se distingue completamente do sexo, que não precisa de nenhum desconforto para se iniciar como processo de prazer. Por exemplo, há outras diferenças entre o amor e o sexo. O amor é um prazer negativo, significa que se a gente não tivesse essa dor do desamparo, se o ser humano não tivesse essa sensação de incompletude quando está sozinho, não existiria o fenômeno do amor. Ou seja, se o indivíduo fosse mesmo capaz de se amar, como as pessoas gostam de dizer, eu me amo, eu me basto, eu sou autossuficiente, quem é, ou se fosse de fato tudo isso, esta pessoa não só não tem necessidade de amar, como não tem desejo nenhum de amar, e não teria por que amar, porque só vai se envolver em novas encrencas. Todo mundo sabe que todos os prazeres negativos, em particular este do amor, resolve aquele desconforto, mas cria novos problemas. Os novos problemas do amor, eu vou falar já já. Só uma coisa eu gostaria de deixar claro antes de falar dos problemas do amor, que é a questão da amizade.
As pessoas costumam ver a amizade como um sentimento menor, parecido com o amor, mas de qualidade inferior. Eu vou defender aqui, talvez até a tese oposta, que o sentimento da amizade é de qualidade muito boa, talvez até melhor do que o amor. Pelo menos, ele não costuma vir associado às grandes encrencas que vêm junto com o fenômeno amoroso, né? A amizade, curiosamente, a amizade é um prazer positivo. Vamos ver em que a amizade se distingue do amor e por que eu estou dizendo que a amizade é um prazer positivo. A amizade não pressupõe um desconforto anterior. Eu conheço uma pessoa, me encanto com o jeito de ser dela, com a conversa dela, com a maneira como ela pensa sobre a vida. Me interessa saber o que ela pensa e acha de coisas que me interessam. Também me agrada muito conversar abobrinhas com esta pessoa. A gente sabe que uma pessoa é amiga quando acha graça enorme em passar a noite inteira falando bobagem e acha que foi o máximo. Se a pessoa não for amiga, passar uma noite falando bobagem é insuportável. É uma mágica também, porque não são todas as pessoas que provocam em mim o encantamento próprio da amizade. Do mesmo modo que o amor é muito específico também. São algumas pessoas ao longo da vida que despertam em mim esse sentimento amoroso. Amizade, o número de pessoas que despertam o sentimento da amizade é maior do que aqueles que podem provocar o amor. E, aliás, começa pela primeira característica da amizade em relação ao amor, que ele não é exclusivo ou excludente. Eu posso ter mais de um amigo. Amor, não. Excepcionalmente, podem existir circunstâncias em que o indivíduo ama a duas pessoas. Mas é momentâneo, temporário, e é melhor não falar muito sobre este assunto, porque é complicado. Na amizade, não. Os indivíduos podem ser muito amigos, muito íntimos, e ter como pessoas muito queridas várias pessoas. Também não é infinito, não é esse negócio todo mundo é meu amigo, como as pessoas gostam de falar, e que na minha cabeça significa uma confusão outra vez entre amigos e conhecidos, né? Pessoas com as quais a gente não compartilha intimidade não deveriam ser chamadas de amigos, né? Intimidade não é o fato da pessoa contar coisas para mim. Intimidade é eu tenho com aquelas pessoas para quem eu conto as minhas coisas, né? Intimidade é quando eu me sinto confortável para falar de mim. As pessoas pensam que íntimo é aquele que fala do outro. Eu posso dar conselho, posso opinar, posso falar o que eu acho do outro, não é? Porque eu sou íntimo. Isso não é ser íntimo, isso é ser inconveniente, não é? Íntimo é o indivíduo, intimidade significa quando eu me sinto confortável para falar de mim. Para falar do outro só quando o outro pergunta, pede, exige, implora, e ainda assim fala com muito jeitinho porque vai ofender do mesmo jeito, se for crítico. A amizade, você fica meses sem encontrar aquela pessoa querida, reencontra, não morre de saudade, não morre de saudade. No amor se sente uma falta muito maior do que na amizade. Na amizade não existe cobrança, ninguém fica perguntando onde é que você esteve, com quem você saiu, onde é que você foi parar, não sei o quê. Na amizade, a intimidade se retoma automaticamente, com uma espécie de certeza e confiança de que o outro continua amigo, né? Então, o fato de ficar meses sem conversar não significa nada. Parece que aquilo se renova como se tivéssemos estado juntos há poucas horas, né? Há uma lealdade, há uma confiança, há uma cumplicidade, há tudo de bom, né? E menos a dependência que existe no amor. E as pessoas acham que amizade é um sentimento de segunda classe. Não sei de onde tiraram esta lamentável ideia, né? Então eu digo às vezes assim, né, que a maneira como eu penso sobre o amor aproxima o amor da amizade. Todo mundo acha que assim, eu estou já fazendo concessões, né, fazendo assim, aceitando uma ideia de um amor de segunda classe, né? Que bacana mesmo é aquela coisa grudada assim, possessiva. Bom, vamos ver se a gente consegue esclarecer isso melhor.
O amor, de todo modo, é um prazer negativo porque exige o desamparo, a sensação de desamparo. A amizade é um prazer positivo porque eu posso estar muito bem sozinho, muito bem no meu relacionamento amoroso, e isso não exclui a possibilidade de eu gostar muito de outras pessoas e querer muito a companhia de outras pessoas, querer, mas não necessitar a companhia de outras pessoas, e essas outras pessoas são N outras, algumas outras, não muitas, mas várias outras. E, portanto, é um prazer que não pressupõe desconforto ou insatisfação prévia. E, portanto, é o primeiro dos prazeres positivos que eu trago para vocês aqui nessa série de encontros. Né? A amizade é um prazer positivo, o amor é um prazer negativo, porque o amor pressupõe e exige o buraco aqui. Eu posso estar com esse buraco perfeitamente preenchido e continuo gostando e muito de encontrar os amigos, outros, que não vão preencher nada, mas vão me divertir muito, e me encantar, e me dar prazer e grande satisfação. Voltando ao amor, que é absolutamente essencial que se entenda direito, porque aquela pessoa cuja presença resolve ou alivia a dor do desamparo, ou seja, que é remédio para a minha dor, como quase tudo que é remédio para a dor, provoca dependência. Dependência é uma palavra que também todo mundo usa sem entender direito. Mas dependência psicológica significa algo ou alguma coisa cuja presença alivia algum desconforto ou alguma dor. Então, o indivíduo, por exemplo, que é tímido, inseguro, e que depois de tomar 2 doses de uísque, se sente muito mais forte, autoconfiante e seguro para abordar uma moça, se for um homem. Antigamente eram os homens que bebiam, agora vacalhou um pouquinho, né? O número de mulheres que bebem é exatamente igual ao dos homens. E na quantidade que bebem também. Mas isso é muito recente, tem 10 anos de idade só. Até 10 anos atrás as estatísticas eram dramaticamente diferentes. Então, quando o indivíduo bebe, mas a mulher não bebe por timidez, assim, para se sentir mais. Quer dizer, algumas hoje também bebem por timidez, para se sentir com coragem de chegar nos moços. Mas esse negócio de chegar nos moços também é recente. Não havia isso antigamente. Né? De todo modo, as mulheres, o homem que bebe para se sentir mais seguro, né? Para chegar numa moça, se for vendedor, para chegar num cliente, se for uma pessoa com qualquer tipo de dificuldade, para chegar a ter a liberdade e a espontaneidade para fazer o movimento positivo que ele precisa, ou que ele acha que deve. Se ele conseguir tudo isso graças ao efeito do álcool, ele tende a se tornar dependente do álcool. Ele não melhora da sua inibição, da sua timidez, das suas dificuldades. É muito importante compreender isso. Ele não melhora nada daquilo que o leva a beber. E ele vai usando o álcool como remédio para aquele desconforto, vai ficando dependente do álcool. E vai concluindo que ele, sem o álcool, não é ninguém. Né? Exatamente como no amor, as pessoas acabam concluindo isso, que eu não posso viver sem o outro, eu não posso viver sem o álcool, porque o álcool, sim, é que me dá a força que eu não tenho. E o indivíduo se acomoda nesta situação e se torna dependente cada vez mais do álcool, e ao invés de ir atrás e resolver as suas dificuldades. E vai com isso se apegando à bebida, né? E se tornando dependente. Essa dependência não é química, numa primeira etapa é psicológica, mas pode evoluir para a dependência química, que seria já o organismo também precisar do álcool, que não me interessa. E não é o caso de falarmos aqui, nós trabalhamos só com a questão da dependência psicológica, porque o amor e determina um certo tipo de dependência psicológica. O amor provoca dependência parecidíssima com a das drogas. Eu não posso ficar muito tempo longe da pessoa amada. Eu quero saber tudo o que está acontecendo com a pessoa amada. Eu preciso controlar o tempo todo essa pessoa. Eu me sinto com direito, porque como eu dependo, preciso e sofro na ausência, acho que eu tenho o direito de querer saber tudo.
Acho que em nome de um sentimento complexo, que eu não vou poder falar muito, que é o ciúme, eu tenho o direito de exigir e cobrar que a pessoa não se vista de uma determinada maneira, não converse com determinadas outras pessoas, que não frequente certos lugares e assim por diante. Então, eu, em nome do amor, ganho direitos de ordem possessiva, direitos autoritários, direito a manipular a pessoa amada para que ela se comporte dentro das normas que me interessam. E ainda por cima, todo mundo vai achar que é muito razoável que seja assim. Ou seja, vivemos numa sociedade que admite que o ciúme e a possessividade do amor fazem parte natural, inexorável e legítima do fenômeno amoroso. Né? E a ponto de que uma boa parte das pessoas acha mesmo que quem ama sente ciúme. E se o indivíduo não sente ciúme, é porque não ama. E aí, como ele não sente ciúme, aquele que queria ser objeto do ciúme, porque não sabe o que é isso, né? Queria ser objeto do ciúme, começa a cutucar o outro para ver se o outro manifesta o ciúme. Isso faz parte das múltiplas manipulações. Ou seja, uma estratégia complicadíssima, onde todo mundo, ao invés de ficar, graças à experiência amorosa, mais e mais seguro, mais e mais autoconfiante, conseguir atenuar e resolver aqueles vazios que se formam, que restam na gente por força da situação infantil, o indivíduo vai se tornando cada vez mais inseguro, cada vez mais dependente, cada vez mais ameaçado, um bruto medo de perder, porque se perder a pessoa amada é mais ou menos a mesma coisa que para um alcoólatra, se ele não puder nunca mais beber. Né? Parece que ele vai se sentir péssimo, ou um indivíduo que é dependente do cigarro, que precisa ter não só o maço no bolso, como precisa ter um pacote de cigarro em casa, se ele morar longe do lugar onde compra o cigarro. Quer dizer, ele vai montando toda uma estrutura crescente de proteção contra o risco de ficar sem, de perder. E o medo de perder gera um monte de comportamentos possessivos. Todo comportamento possessivo aumenta dramaticamente a chance de que a perda aconteça. Né? Então, em psicologia, acontece muito parecido com o que acontece em economia. As chamadas profecias que se autorrealizam. Quanto mais o indivíduo faz coisas para evitar que uma coisa aconteça, mais ele perturba o sossego do outro, e o outro acaba não aguentando mais e fazendo acontecer aquilo que ele mais temia. Então, a gente pode perguntar, mas então, neste caso, o amor, que é um prazer negativo, se transforma na fonte de novos e grandes desprazeres. Vale a pena isso? Ou é melhor a solidão? O número de pessoas que conclui pela solidão cresce no mundo inteiro. Né? Um pouco porque as pessoas concluem intelectualmente, um pouco porque estão achando uma certa dificuldade de achar parceiros. Né? Mas a verdade é que nos Estados Unidos hoje, 51% das mulheres entre 15 e 65 anos, mais da metade, portanto, não tem parceiro fixo, pelo menos do sexo masculino. Bom, eles dizem mulheres que não têm homem, então não sei como é que eu não sei traduzir esta estatística para a realidade aqui. De todo modo, uma boa parte dessas mulheres está sozinha por vontade própria, como muitos homens tendem a ficar sozinhos. Os homens ficam sozinhos com mais dificuldade. Quase sempre nas separações conjugais, quando é para ficar sozinho, a iniciativa é feminina. Né? O homem raramente toma a iniciativa de se separar para ficar sozinho, só quando está mesmo muito cheio da situação. Né? As mulheres não precisam estar tão cheias para botar o cidadão para fora. E os homens dizem que é porque para eles é mais difícil, porque se separa não só da mulher, mas dos filhos, da casa, né? Tem que dividir patrimônio, enfim, coisas menos interessantes aos olhos deles. Mas, na verdade, não é impossível que uma boa parte dos homens sejam mais dependentes mesmo. Talvez por isso mesmo mais refratários a novos envolvimentos amorosos. Porque o indivíduo que é mais dependente tem mais medo de se envolver, porque se ele se envolver, ele periga de ficar muito mais na mão do outro. Né? As mulheres são mais fáceis de se envolver, talvez porque se envolvam menos intensamente ou com menos fragilidade. De todo modo, as mulheres ficam melhor sozinhas, se envolvem com mais facilidade.
Essa é uma curiosa observação. Eu não acho que é absurdo pensar que, pelo menos por um período na vida, seria interessante para todo mundo ficar sozinho. Para que as pessoas se ocupassem de tentar diminuir, se não cicatrizar completamente esse buraco do desamparo, que eu acho que não tem jeito de cicatrizar completamente, pelo menos por enquanto, mas tentar atenuar isso por conta própria, ou seja, para que a dependência amorosa se torne mais amena, para que o indivíduo possa ter na relação afetiva uma dependência diminuída. Porque essa dependência diminuída cria condições muito mais favoráveis para que as relações sejam de melhor qualidade, ou seja, para que esses subprodutos possessivos, dominadores, controladores e manipuladores não se manifestem tão intensamente. E o próprio desenvolvimento emocional é muito maior por parte daquelas criaturas que conseguem aguentar um pouco mais firmemente a condição de sozinhos, de solitários, ou seja, por um tempo razoavelmente comprido. Em certas culturas, a própria vida do jovem empurra nesta direção, né? Nas sociedades mais adiantadas do primeiro mundo, não sei se mais adiantadas economicamente, no primeiro mundo, os moços e moças, quando vão para a universidade, saem das suas casas, em geral mudam de cidade, vão para outros estados e vão morar sozinhos nos campos e junto com outros jovens, o que eu acho que é uma experiência de vida extraordinária, interessantíssima e que cria talvez condições para um pouco mais autossuficiência do que entre nós, onde as famílias ainda hoje são muito possessivas e então essa possessividade, vamos dizer assim, das relações amorosas começa e se manifesta inicialmente dentro da família. Eu tenho, da família de origem, antes da relação conjugal nova, eu tenho no meu site consultas, então eu recebo uma quantidade de pessoas que me escrevem que é monumental. Aliás, é um dos meus problemas na vida hoje, porque isso também vai numa bola de neve, crescendo, né? E eu comecei gastando 10 minutos por dia para responder, muito gentilmente. Tudo isso já estou em 1h30, estou imaginando quando é que isso vai estourar e vai criar uma condição sem saída para mim. Mas eu recebo, então, e-mails 10, 15, 20 por dia do Brasil inteiro. E é impressionante o número de pessoas que falam da interferência na relação afetiva dos jovens, ainda, até hoje, dos pais, quer dizer, das famílias dos pais, né? Muita gente ainda tem que morar com os pais ou com os sogros também. E aí, então, a dominação e interferência é monumental, né? A gente, talvez, em grande centro, veja isso um pouco menos frequente ou intensamente. Mas ainda é muito forte o número de pessoas que são oprimidas pelos pais, mesmo quando tem 20, 25 anos de idade, quer dizer, direito que os pais parecem que atribuir a si mesmos como direitos vitalícios de interferência sobre os seus filhos, como se a paternidade ou a maternidade não tivessem prazo de validade, ou seja, é para a vida inteira o direito dos pais de mandarem, atormentarem o sossego dos seus filhos, né? Casados, depois dos netos, né? Ir na casa do cidadão, olhar dentro dos armários para ver se está tudo em ordem, enfim, tudo que se ouve falar continua acontecendo até hoje. Então eu penso que a questão da pessoa conseguir ficar melhor sozinha, talvez se ajude muito a que ela estabeleça talvez relações amorosas um pouco mais parecidas com isso que eu descrevi como sendo parte das relações de amizade. Ou seja, para que as pessoas consigam aproximar o amor da amizade, onde o elemento, vamos dizer, de prazer negativo, ou seja, atenuador do desamparo, seja pequeno, e onde o prazer da companhia, a escolha, inclusive, da parceria se dê, basicamente, em função de afinidades, em função de gostos e interesses em comum, que é como a gente escolhe os amigos. Ninguém escolhe amigo que não tem nada a ver com ele. Agora, na hora de escolher parceiro sentimental, parece que escolhe a dedo, o que não tem nada a ver. E depois reclama o tempo todo. E fica enchendo o outro para o outro mudar para ficar parecido com o que ele quer. Por que não escolhe logo um parecido? Talvez aquelas pessoas que tenham um pouco mais maturidade emocional conquistada, entre outras coisas, graças à capacidade de ficar melhor sozinho, né? E, portanto, graças a um estágio, pelo menos, no setor da solidão, né? Crie condições favoráveis para que o indivíduo possa
estabelecer relações amorosas mais parecidas com aquelas que a gente tradicionalmente chama de amizade e que tem que ser objeto de reflexão maior. Porque a amizade é um tema que a psicologia negligenciou completamente, né? Como se fosse uma emoção banal, secundária, né? É incrível, aliás, como a psicologia se interessa por tudo que não interessa a ninguém, né? A amizade é um assunto relevantíssimo, né? E a amizade, inclusive, hoje vive um momento de crise, porque muito poucas amizades vêm se sustentando. Essa sociedade competitiva, muito cheia de rivalidades, tensões, inveja e outras coisas que eu vou falar, tem minado as relações de amizade de uma maneira dramática e gravemente, porque é um dos vazios maiores que as pessoas sentem hoje, não é? E a amizade tem que ser alguma coisa, de novo, voltada para um altar de respeito, não é? E não como uma emoção de segunda qualidade, aproximando o amigo verdadeiro dos conhecidos e de relações banais, tanto que todo mundo virou, é um bruto amigo meu, todo mundo é bruto amigo meu, ou seja, banalizou-se a amizade verdadeira, né? Aproximando ela de relacionamentos superficiais, às vezes comerciais, ou às vezes de mera conhecimento por circunstâncias, ao invés de efetivamente aproximar a amizade verdadeira do amor, ou aproximar o amor, este que eu estou falando que é um prazer negativo que tem que se aproximar, mesmo é da amizade. Amor e amizade tinham que se aproximar. Se aproximarmos, o que na verdade depende de maturidade das pessoas, para que o outro não seja mais objeto só de remédio para os meus males, mas seja objeto também de afinidade e de companheirismo e de prazer na companhia, como é o amigo. Né? E se a minha mulher for, antes de tudo, a minha melhor amiga, então eu acho que eu estou próximo de e se conseguir, apesar disto, manter com ela relações sexuais, o que não é fácil, porque é duro, viu? Porque a cultura também não nos estimula para isso, porque o sexo também não costuma florescer num contexto assim favorável, né? As pessoas costumam dizer, né, com amigo, né, os jovens eles falam assim, né? Eu falo, sabe, eu me lembro de uma época, né, com jovens, eu tantas vezes falei para eles, né, sabe, meninas às vezes reclamando que não tem namorado, etc., mas tem um super amigo íntimo com quem confidencia tudo, né? E eu falo, escuta, ia reclamando que não tinha namorado. Eu falei, escuta, por que você não namora o fulano? Eu falei, não, ele é meu amigo. Eu falei, e você vai namorar um inimigo, tem que esperar um inimigo? Aí eles falam regularmente assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu falo, como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Mas não dá tesão. Não dá tesão. Quer dizer, o amigão não dá tesão. Por isso é que eu falei, agora há pouco, isso que eu falei, que se eu conseguir ter na minha mulher a minha melhor amiga e conseguir ter tesão também por ela, então estamos diante de um fenômeno amoroso de outra característica, de outra qualidade, e que eu venho chamando de mais do que amor, ou mais amor, como mais antes, só para respeitar a palavra amor, né? Que aí, amor por tradição, porque amor, na verdade, como prazer negativo, ele é fonte de dependência e de sofrimento, e não coisa boa, né? Tem que ser claro. O amor, todo mundo fala, amor é o máximo, amor é o máximo. É máximo nada, é sofrimento, confusão, dominação, manipulação, ciúme, medo de perder, e reforçador das inseguranças de cada um, e da imaturidade de cada um. Isso sem falar das dualidades egoístas generosas, que eu já falei aqui em outras ocasiões, que eu não vou falar outra vez. Então, o mais amor, na verdade, pressupõe algumas características importantes. Uma delas é essa maturidade emocional para que eu consiga me aproximar de pessoas com as quais eu tenho afinidade, justamente porque eu não preciso de usar, o outro não vai ser usado como complemento, não é alguma coisa que vai servir para resolver os meus males. Os meus males eu vou ter que arrumar um jeito de resolver sozinho. Então o outro deverá ser, antes de tudo, um grande amigo, o amado. Obviamente, um amigo cujo jeito de ser me encante, cujo jeito de ser também seja fonte de estimulação erótica, e com o qual se possa também construir um projeto de vida em comum.
Esta é a possibilidade do amor se transformar em fonte de felicidade verdadeira, não é? E não fonte de remédio atenuador daquele buraco do desamparo e gerador de uma nova série de encrencas. Este é mais amor, visto desta maneira, é melhor do que a solidão. Né? Então eu, de brincadeira, sempre digo que eu acho que tem 3 estados civis, né? Mal casado, solteiro e bem casado. Né? Solteiro é melhor que mal casado, eu acho. A maior parte não acha. A maior parte das pessoas, por causa da sensação de buraco, que não dão conta desse buraco, então fica aquele negócio, né? O cara não presta, é um horrível, não sei o quê, mas esse mais é fatal. Também, se vocês entrarem no site e começarem a ver as perguntas, esse mais tem lá em 2/3 das perguntas também. Né? Serve para nada, mas eu quero manter. Eu falo, mas eu até respondo às vezes assim, né? Por que você quer manter um negócio que não serve para nada? Depois, como não tem um diálogo, porque é só uma pergunta e uma resposta, eu não fico obrigado a ouvir o que eu já sei que vem depois. Né? Que é o mais eu gosto, mais eu amo, mais eu não posso perder, não aguento ficar sozinho, etc. Que na realidade não é a resposta que se preze. A gente tem que aprender a ficar sozinho justamente para não ter que aguentar esse mais na vida da gente mesmo. Né? Ou seja, para poder assumir com um pouco mais de firmeza e determinação as posições da gente. Isso exige avanço emocional, exige também um avanço moral, no sentido de eu me despir dessa dualidade egoísmo-generosidade e conseguir me transformar numa pessoa justa. Eu dei essa paradinha porque eu sei que na televisão não é bom que isso aconteça. E a pessoa justa é aquela que não é nem egoísta nem generosa e, portanto, uma pessoa que pode se aproximar de uma outra mais parecida também do ponto de vista moral consigo mesmo, porque o generoso, como vocês sabem, só pode se aproximar sentimentalmente ou para relações muito íntimas de um egoísta. E essa dualidade, porque senão não tem como exercer a generosidade. E essa dualidade é uma tragédia que não é evolutiva. Não é evolutiva. Então o indivíduo tem que evoluir também, além de emocional, evoluir moralmente, para poder se aproximar disto que eu estou chamando de mais amor. Este mais amor, assim como a evolução emocional e moral, correspondem a uma coisa muito relevante na minha maneira de pensar, a questão da felicidade, e que corresponde àquilo que eu tenho chamado de felicidades democráticas. As felicidades democráticas se distinguem daquelas outras que eu chamarei de aristocráticas e que eu vou tratar só na semana que vem. As felicidades democráticas se distinguem das aristocráticas pelo fato de que elas são acessíveis a todo mundo. É extremamente importante que, quando se pensa na questão da felicidade, imaginar que ela possa, que seja uma conceituação vivenciada, experiência das pessoas. Né? Se a gente imaginar que a felicidade dependa de uma beleza extraordinária, se a gente imaginar que a felicidade dependa de uma inteligência suprema, de uma capacidade extraordinária de ganhar dinheiro, nós estaremos condenando obrigatoriamente 99% da humanidade à infelicidade, que é o que faz uma cultura como a nossa. Né? A cultura da infelicidade. Fala de felicidade pelos cotovelos, exige que as pessoas sejam felizes, está obrigatório ser feliz, não só é permitido como é obrigatório, e na realidade cria todas as condições para que as pessoas sejam infelizes, porque faz elogio de coisas que não dá para todo mundo ter. Né? Faz o elogio da beleza e da magreza numa cultura onde tudo estimula o engordar. Né? Então precisa ser um super-herói para conseguir não entrar nos McDonald's e nas lanchonetes e nos supermercados e nas doceiras e comer tudo que engorda, que vai fazer com que você fique da turma dos 99% que não é o magro lindo. Né? Então, toda a montagem é na direção de você só ficar olhando a felicidade na televisão e não ter acesso a ela. E na minha cabeça, o essencial é que seja exatamente o inverso, que a felicidade seja democrática, que a gente estabeleça como critério e valor
realmente coisas acessíveis a todo mundo, né? Amadurecimento emocional, o meu amadurecimento não exclui o das outras pessoas. Não é assim, para um amadurecer, o outro tem que ficar imaturo. Dá para todo mundo amadurecer. O amadurecimento moral é a mesma coisa. A virtude de caráter, ser uma pessoa do bem, decente, honesta e íntegra e justa, sem essa coisa de você usar uma generosidade. Porque a generosidade, por exemplo, é aristocrática. Se eu for generoso, eu tenho que ser melhor do que os outros que são egoístas. Então a generosidade já não é democrática, ela é aristocrática. Se eu tenho um avanço moral na direção da justiça, todo mundo pode pensar nisso. Todo mundo pode pensar, quase todo mundo num país como o nosso, mas todo mundo em lugares um pouco mais desenvolvidos, em ter a condição financeira básica para suprir as necessidades correspondentes à resolução dos prazeres negativos, que é aquilo para o qual basicamente o dinheiro serve, como eu falei na semana passada. Se as pessoas chegam a este grau de maturidade emocional e moral, e elas têm acesso a essa possibilidade sentimental de qualidade, que é o mais amor, que também não é excludente. O fato de eu ser feliz no amor não aumenta nem diminui a chance de felicidade sentimental para todas as outras pessoas. O fato de eu ser rico, eu obrigatoriamente tirei dinheiro da bolsa de alguma outra pessoa. Mas o fato de eu ser feliz no amor, não. Dá para todo mundo. Eu só simpatizo mesmo com as felicidades democráticas, porque as aristocráticas são fonte de tensão social dramática, são fonte de rivalidade, de inveja e de um monte de problemas que eu ainda vou ter oportunidade de falar. A pergunta é, nessa nossa sociedade, felicidade é um pecado? Não entendi. É um pecado ser feliz? Não é não. É difícil só, mas não é pecado. Eu acho que não, quem conseguir não é pecado, não. Nem mesmo, imagino que nenhum pensamento religioso pense isso. O que eu acho é que a sociedade cultiva felicidades aristocráticas e que, portanto, impossibilita a felicidade para todo mundo, né? Se a gente mudar o critério, isso não depende do governo, hein? Não precisa de governo, não precisa de ministro da Fazenda, não precisa de coisa nenhuma. Depende só da gente mesmo mudar o código que a gente mesmo vai seguir, né? Eu decido que mais importante do que grandes sucessos e glórias é eu conseguir evoluir, amadurecer, ser um cara legal, decente moralmente, justo e me aproximar de parceiros legais também para fazer bons amigos e um bom relacionamento, escolher entre esses amigos uma boa e ótima amiga e atraente para ser minha mulher. Isso aí não preciso de autorização das forças que regem a sociedade. Isso dá para fazer mesmo com o governo que for, né? Então dá para ser feliz, sim. E a religião não acho que atrapalhe. Boa noite. Boa noite. Eu vou tentar ser clara. Não entendi. Não ficou claro para mim como que é possível. Se o amor é um sentimento que eu sinto por alguém que me transmite paz e aconchego, como que isso me leva a escolher alguém tão diferente de mim, tão complicado como o senhor falou? Boa pergunta. Mas é assim que acontece, né? Então eu escolho porque, teoricamente, a pessoa vai me trazer paz e aconchego. Só que depois não traz coisa nenhuma, né? E aí, aparentemente, eu já me encantei e agora não posso mais desencantar. Então há uma coisa... Mas é assim, num primeiro momento, essa ideia do oposto, ela tem vários fundamentos, né? Que eu não posso falar sobre todas elas hoje. Um pouco dessa pergunta eu vou responder na última, acerca do medo da felicidade. Mas existe um outro elemento, que é a questão do complemento. Quer dizer, se eu me sinto tímido, inseguro, socialmente inibido, etc., eu vou buscar me relacionar com uma mulher extrovertida, segura, exuberante socialmente, que parece que ela mais agressiva, até que vai resolver para mim problemas que eu não sei resolver sozinho. Esse é o grande perigo sempre, né? Então, se a minha mulher vai resolver problemas que eu não sei resolver sozinho, aparentemente, num primeiro momento, ela vai ser fator de aconchego, de proteção, de segurança, e, portanto, alguém que eu possa sentir como pessoa a ser amada. Só que no momento seguinte, essa mesma pessoa acaba se transformando em alguém cujas características, inclusive de natureza agressiva,
vão se manifestar também contra mim. E aí acabou o sossego. Sim. Vou ter que ficar em pé. Uhum. Bom, Não é grave. desculpa. Eu queria, assim, completar, não sei se a pergunta dela, mas me parece, claro, quando o senhor coloca sobre a amizade no mesmo nível do amor, né, que se complementam, enfim. Por que hoje, diante até das questões, você é tão amigo e você não pode namorá-lo? Por que isso, hoje você tem que ter o amor, onde você tenha que ter uma paixão, porque se transformar no carinho, na amizade, esse já não serve. Ele precisa ter uma chama para que se constitua um casamento, para que o casamento dure, enfim, para que tudo ocorra de melhor. Se a gente não consegue juntar, esse caminho tão juntos, são tão importantes. Então, na verdade, a paixão é um fenômeno que as pessoas adoram valorizar. E eu não sei bem por que também. Porque a paixão é um estado de pânico. A paixão faz parte daquilo que eu de brincadeira também chamo de filme de terror. Não é filme de amor. Eu sei também que filme de amor não existe, porque história de amor não dá. Amor feliz não dá história, sabe como é? As histórias, eram só para fazer filme, tem que ser rolo, encrenca, problema, né? Porque coisa que dá tudo certinho, vivem juntos, vivem em concórdia, fazem planos, têm filhinhos, prosperam, constroem a casa, etc. Não brigam na hora de mudar para casa nova, etc. Isso não dá filme, entendeu? Então, o filme exige turbulência e as pessoas então se familiarizaram com a ideia de que o amor intenso, parecido com aquele que se vê no cinema, é o amor tumulto, né? A paixão é um amor tumulto, porque é uma dúvida, é um sentimento amoroso, forte, de grande intensidade, de boa intensidade, mas misturado com dúvida, medo. Será que vem? Será que não vem? Será que ainda me ama? Será que vai largar a mulher para ficar comigo ou não? Fica aquele negócio, né? A paixão quase sempre tem situações objetivas complicadas e de proibição, inclusive, pelo menos historicamente, de proibição. A famosa história, que as básicas são Romeu e Julieta e essas coisas. Impedimentos externos ajudam muito a formar esse clima de pavor aí, né? As pessoas acham que depois que passa essa turbulência e a relação se consolida, que ela perde a graça, né? Na minha cabeça, é a hora que acaba o filme de terror, do qual eu não gosto. Eu tenho medo do medo, eu não gosto de passar medo, não pago para passar medo, nunca vi filme de terror na minha vida, não ando em montanha-russa. Os medos que eu perdi porque precisava perder. Tinha pavor de avião, perdi o medo de avião porque eu tenho que viajar muito, né? E gosto também. Mas, gosto não de avião, de viajar. Avião a gente tolera, né? Eu até não tenho medo nenhum no avião, mas não é o meu esporte favorito, né? Agora, a paixão é um estado muito desgastante. Então as pessoas falam assim, a paixão dura no máximo 2 anos, né? As pessoas gostam de dar número, que não é verdade, pode durar mais também. Depende da resistência física das pessoas. Entendeu? Essa que é a verdade. Então dá para mais de 2 anos. Mas a média é mesmo desse tempo, porque depois disso ou casa, e aí acaba a paixão. Ela fala assim, o casamento acaba com a paixão. Claro, porque acaba a insegurança, acaba a turbulência, acabam os problemas de será que vem ou não vem, será que vai ou não vai. Mas não é que acaba o encantamento. Imaginar que o encantamento tem a ver com o medo, enquanto tem medo tem encantamento, é só para quem tem fascínio pela turbulência, ou pelo medo e não pelo amor. Quem gosta de amor e não de medo, não é apaixonado pela paixão. Acha a paixão um mal necessário, mas uma vez consolidada a relação, aí você tem aquela coisa adorável, né? Da certeza, sabe como é? Da certeza que eu vou chegar em casa e vou encontrar lá aquela pessoa. E não só isso, se for uma escolha legal, aquela pessoa com aquele estado de humor. Porque outro tipo de tobogã que as pessoas também adoram é casar com alguém, né, que você não sabe o que vai encontrar quando chega em casa.
Né? E acho também muito emocionante isso. Filme de terror outra vez, pro meu gosto. Né? Amor é paz mesmo. Né? E se acha que paz é chato, então deve ser contra o amor, porque amor é paz. E paz é, se você quiser assim, tedioso. Né? Mas isso, como eu já falei, é a visão ocidental. Porque, eu digo na semana passada, nós falamos um pouco disso. Porque na visão oriental, das filosofias orientais, serenidade, paz de espírito, etc., é tudo de bom. Né? Só que na nossa cultura aparece como tédio. Porque a gente gosta de coisas todas assim. É bom para o progresso, certamente, progredimos mais e mais rapidamente do que eles. Eles estavam lá todos tocando flauta para empinar serpentes, enquanto nós estamos inventando todas essas tecnologias. Mas a paz de espírito nós não sabemos viver, e eles sabem. Amor é paz. Agora, não é que é chato, porque chato só se você não tiver repertório. Sabe como é? Se você vai ficar tocando só a mesma musiquinha, fica muito chato. Agora, se as pessoas leem, se as pessoas vão no cinema, se as pessoas têm amigos e comentam e conversam com outras pessoas, se as pessoas têm trabalho, se as pessoas conversam sobre o que fazem, o que pensaram, o que viveram de novo, etc., então existe uma dinâmica ativa na interação, como existe nas amizades, como existe em todas as outras relações. E isso é mais que suficiente para animar a festa. Né? Do amor. E o amor também não tem que resolver todos os problemas. Né? O amor é só o amor. E o amor, essa ideia também que o amor é tudo, está totalmente equivocada. Então, eu trabalho, eu tenho minhas inquietações intelectuais, eu tenho outros interesses, eu tenho outras paixões também, né? Turbulentas, às vezes, no trabalho, etc. Então, eu não vejo nenhuma razão para que eu não possa ter no amor uma coisa serena e pacífica e pacata mesmo. Não é? Sem eu me achar que isso aí é sem graça ou é pouco. Não é? Outros lugares podem ser foco de estímulo. Não é? Algumas pessoas, especialmente algumas mulheres, especialmente as que não trabalham, e que têm esta visão do amor como um remédio para tudo, elas ficam em casa e ficam assim esperando o marido chegar, porque parece que quando o marido chegar, a vida vai começar. Não é? Então, elas ficam esperando. E se o cara atrasa meia hora, já bronca. Como? Você tinha que estar aqui para me entreter. Né? Quer dizer, o indivíduo, além de trabalhar de dia, de noite tem que ser um não sei como se chama, entertainer em inglês, né? O que entretém. É muito cansativo, né? Deu? Olhando pela linha evolução, você não acha que a paixão é algo que foi criado para podermos procriar cada vez mais, assim, olhando pelo lado de que a espécie humana precisa ser continuada? Então temos que nos apaixonar primeiro, sem ver os defeitos da pessoa. Então, eu devo dizer que eu não tenho nenhuma grande simpatia pelas teorias evolucionistas, porque eu não acho que eu sou tão parecido assim com o macaco. Apesar de que nós compartilhamos 98% dos genes, eu acho que esses 2% fazem uma diferença extraordinária. Entendeu? Nós somos muito melhores que os macacos e também somos muito piores do que os macacos, dependendo do ângulo e do momento em que grupos humanos se reúnem. A ideia evolucionista é uma ideia muito interessante para os homens. Né? E ela é curiosa, o evolucionismo, porque ele parte de uma teoria que explica tudo. Né? Então, o evolucionismo, quer dizer, tudo neste mundo está a serviço da perpetuação da espécie. Tudo. Aliás, esse é um problema também, porque hoje nós precisamos parar com esse negócio de perpetuação da espécie, porque está sobrando gente no mundo. Então eu diria arrumar um jeito de parar com essa mania de querer se apaixonar para procriar. Hoje também a relação entre sexo e reprodução é zero, não tem mais nada a ver. A relação entre paixão e sexo tem menos a ver ainda, porque as pessoas que se apaixonam muito frequentemente têm os homens que se apaixonam têm dificuldade sexual. Viu? Como eu falei, se você for muito amigo, se a pessoa for muito encantadora, se a mulher você botar ela num pedestal, você para transar com a mulher no pedestal é duro. Né? Então, do ponto de vista sexual, não é.
Bom, do ponto de vista reprodutor não é necessário, porque hoje a reprodução pode ser feita até em laboratório, e nós precisamos reduzir a população. De modo que nós temos que brigar contra a perpetuação da espécie, até se existe essa tendência em nós. Não acho que existe. Eu acho que a espécie se perpetuou por engano. Graças não ao instinto ou a uma teoria evolucionista, mas a um instinto sexual. E não precisa de nenhum evolucionismo para que o homem, na selva, visse uma mulher andando nua, bonitinha, e quisesse transar com ela. Não precisa de teoria nenhuma para explicar isso aí. Entendeu? Então, o evolucionismo, para mim, é uma dessas modernidades condenadas a ter uma vida meio curta. Mas pode ser que eu esteja errado. Quem pode ter vida curta sou eu. Mas já faz 30 anos que eu estou falando essas coisas e ainda não me... Tenho mais idade no ramo do que os evolucionistas. Em muitos casos, os grupos de amizades e a pessoa amada, eles concorrem com o nosso tempo. Eu gostaria de saber como harmonizar isso e como trazer isso de uma forma adequada. Você diz o tempo? Tempo gasto com os amigos? Isso, e pessoa amada. Então, esse é um problema complicado, às vezes, durante o período de namoro. Né? As pessoas, quando estão namorando, reclamam, às vezes, que ao estar com o namorado, tem que se afastar dos amigos, porque não dá tempo. A vida das pessoas hoje é muito mais corrida, é verdade? Então, não dá tempo de estar junto o tempo todo. Evidentemente que, como regra, há um prejuízo dos amigos nesta fase, que se forem bons amigos e tiverem já vivido coisas parecidas, serão compreensivos o suficiente para tolerar este momento de afastamento, que depois volta a se reconstituir. Né? Também devo dizer que nós não estamos vivendo uma fase muito boa do ponto de vista das amizades, mas nem do amor, né? Estamos vivendo uma fase ruim em geral. Mas nas amizades, muito ruim, né? Muito pouca gente consegue ter amigos sinceros, desinteressados, principalmente depois de uma certa idade. O pessoal mais jovem ainda tem amizades, às vezes, de infância, do início da adolescência, da faculdade mesmo. E aqueles que conseguirem cultivar essas amizades ao longo da vida são muito afortunados, porque do meio para o fim da vida, fabricar amigos é muito difícil, porque o jogo está muito sujo, muita competição, e isso não vamos dizer, não propicia. O que propicia as amizades são ambientes culturais desinteressados. Né? Sabe que no tempo que eu estudei, na Faculdade de Medicina, que não é mais assim, infelizmente, mas o difícil era entrar na faculdade. O Estado de São Paulo tinha 4 faculdades de medicina, todas elas juntas não davam 400 alunos, 350 mais ou menos. O número de médicos que se formava por ano era, portanto, 350. O Estado tinha 12 mil e poucos médicos, eu sou médico número 12 mil e alguma coisa, e o Estado precisava de 20 mil médicos. Nós éramos amigos, não concorrentes. Né? Nós, os estudantes, fazia-se cola, todo mundo colava, alguém imprimia. Tudo verdade. Né? Por certas provas, alguém tinha acesso lá à maquininha de mimeógrafo. Né? E a gente então recebia a prova na véspera, e ninguém pegava só para si a prova. Hoje, acho que se formam mais ou menos 3 mil médicos por ano no Estado. O CRM está em torno de 110 mil. E o Estado precisa de 35 mil médicos. Né? Então, vocês podem imaginar que isso não é estimulador de fraternidade nenhuma. E nas faculdades de medicina mesmo, a rivalidade corre solta desde o primeiro ano. Né? E não há clima nem para atividade política, universitária. Aliás, essa prosperidade de faculdades começou no Brasil, né, a coisa do surgimento das escolas particulares, com o objetivo mesmo de fragilizar vamos dizer assim, a potência das práticas políticas estudantis. E depois disso se multiplicou, ganhou vida própria. E hoje o clima é o seguinte: as pessoas estão no 5º, 6º ano de medicina, estão fazendo cursinho para residência. Cursinho para residência. Né? Quer dizer, estão competindo dramaticamente o tempo todo. No tempo que eu fiz residência em psiquiatria, eram 7 vagas e 2 candidatos.
não tinha concorrência nenhuma. Aliás, nenhum de nós dois terminou. Porque o volume de trabalho fora era monumental. Entendeu? Então o mundo mudou para pior nesse sentido, e as tensões entre as pessoas se agravou, e isso é contrário ao universo das amizades, infelizmente. Infelizmente, uma das coisas que mais se perdeu. Boa noite. Num dos seus livros você separa bem amor e sexo. Mas a gente vive numa sociedade monogâmica, né? Então, Sociedade? Monogâmica. Mais ou menos. Mais ou menos. Pelo menos pressupõe-se que deveria ser, né? Ou algumas pessoas gostariam que fosse. E também você fala da agressividade ligada ao sexo, que geralmente o sexo está muito ligado à agressividade, à disputa. Quando a pessoa se sente ameaçada de perder o seu parceiro, ela fica mais estimulada sexualmente e vice-versa. Como você mantém um casamento sereno, uma relação serena, de amor maduro, numa situação assim? Certamente não é seguindo as normas da sociedade, porque a associação entre sexo e agressividade, que existe e é estimulada pela cultura, ela não é obrigatória. Né? O sexo é autônomo. Ele pode se acoplar à agressividade e pode não estar acoplado à agressividade. Diga-se passagem, num bom número de homens, que essa associação entre sexo e agressividade é muito forte, mais visivelmente forte nos homens do que nas mulheres. Mas tem muitas mulheres também. Nos homens, uma boa parte dos homens não faz essa associação entre sexo e agressividade e até padece um pouco. Porque, de acordo com essa associação, o bom macho é aquele que tem que ir atrás das mulheres, que tem que ser paquerador, que tem que contar mentiras para ela, né? Envolvê-las sexualmente, né? Fingindo que tem outros interesses além do sexual, com o intuito de ter a intimidade sexual e depois desprezá-las, que é um ato extraordinariamente agressivo no conjunto. Né? Mas tem homens que não sabem fazer isso. Tem homens que não têm essa ligação com a agressividade. E acabam péssimos paqueradores, entendeu? Tímidos, com dificuldade de ter esse comportamento que é tão prestigiado pela sociedade. Então, eles padecem de sensações muito desagradáveis na adolescência, e para quem, a mulher que foi esperta, devia ficar de olho nesses, porque são os melhores maridos depois lá na frente. Né? Muitos homens também aprendem com o tempo, quando querem, a separar. Porque quando você encontra uma mulher e se encanta com ela, se você é da turma que tem um pouco essa ligação entre o sexo e a agressividade, e você tentar transar com a mulher que você achou legal e que você se encantou, realmente você vai ter problema. Vai ter dificuldade de ereção, vai ter dificuldade de ter a relação. Né? Que é o que acontece com frequência na paixão. Agora, se o indivíduo não se intimidar, não entender que é assim mesmo, que ele tem que aprender a vincular o sexo a um clima positivo, que isso não vem pronto na nossa cultura, mas que dá para aprender, é só insistir um pouquinho, não fugir de medo, não ficar tão assustado com o fracasso sexual, que é uma experiência horrorosa mesmo, né? O homem, quando fracassa, que sua, que não dá nada, fica numa situação constrangedora, envergonhado. Mas se ele não tiver tanto susto com isso e for persistente, ele ultrapassa essa dificuldade, entendeu? E cria a condição para o surgimento do sexo, apesar do envolvimento amoroso, vamos dizer assim. Não diria no envolvimento, mas no contexto. E não raros os casais que, na hora da relação propriamente dita, eles tentam sair um pouquinho do contexto amoroso. Também já falei isso. Quer dizer, eles criam uma pimentazinha na hora da relação sexual, para que o sexo, na hora da intimidade mesmo, ganhe uma conotação um pouco mais safadinha do que o amor. Não é? E é nesse clima mais safadinho, dá para a coisa andar bem, e depois que termina, o casal se abraça tudo de novo, como se reencontrasse, porque o sexo é um fenômeno solitário. Né? Não é um momento de encontro, o sexo, é um momento de solidão. Né? O momento do orgasmo, quando o indivíduo está com o olho fechado, sentindo o prazer, né? Ele está de olho fechado, ele não está vendo ninguém, ele não está sentindo ninguém, ele está consigo mesmo. A intensidade da excitação é tamanha que o outro deixa de existir naquele momento. Né? Só que depois você abre o olho, está lá o outro amado, querido, você abraça, é uma delícia. Muito melhor do que estar lá o outro. Muito melhor do que estar lá um outro que você mal conhece, se é que sabe o nome, e ainda tem que se livrar daquele outro depois. Então o sexo no amor é o melhor lugar ainda para a pessoa com
alguma coisa no cérebro. Né? E, portanto, eu, pessoalmente, acho a monogamia uma ótima ideia. Né? Ideia, não uma norma obrigatória, etc. Entendeu? Mas pessoas de bem gostam de ter o sexo nesse clima, por causa do que acontece depois do sexo. O maior problema do sexo sem amor é depois do sexo. Que é um encrenca mesmo, para todo mundo. Né? Como é que faz para se livrar da situação? Oi, doutor. Certo? Oi, doutor, boa noite. Eu queria saber, hoje o senhor disse a respeito sobre o estado solteiro. A respeito de? A respeito sobre estar solteiro. Inclusive, o senhor disse que é bom até ficar um pouco solteiro para conhecer, adquirir um pouco de maturidade. E eu queria perguntar sobre qual a relação entre adquirir maturidade e estar solteiro, assim. Como que você adquire? Você conhece ou você conhece a partir dos outros? Você observa o outro? Você é um telespectador da vida? Ou você vê você mesmo? Eu não sei. Eu queria entender um pouco isso. Tá bom. Então, é que a gente fala muito genérico, né? Como é que faz para ser solteiro? No fundo é isso. E amadurecer. Então, a pessoa solteira não é um espectador da vida. Hoje, pelo menos. Né? O solteiro é um indivíduo que não tem ninguém por ele, do ponto de vista sentimental. Mas não é um espectador da vida. O solteiro não é um indivíduo que não sai de casa, que não circula, que não tem amigos, que não tem, eventualmente, até namoradinha ou namoradinho, fica com os rapazes e moças, que todos ficam na noite, dizendo... Solteiro não é um celibatário, não é um monge que fica trancado em lugar nenhum. É apenas uma pessoa... que tem dentro de si a ideia de que é ela por conta dela. Né? E isso às vezes dá uma sensação de vazio, de solidão, dá uma tristeza, dá aquela angústia desgraçada quando está em casa, etc. E aí, como é que a gente cresce? Enfrentando todas essas sensações. Como é que a gente enfrenta? Não é que a gente enfrenta assim, não tem, a sensação está dentro da gente. É aguentando. Sabe como é? Fica quieta. Segura a onda. Se der o buraco aqui, eu, de brincadeira, gosto de dizer que eu converso com o buraco. Eu falo, bom dia, buraco, tudo bem com você? Entendeu? Eu e o meu buraco, nós vamos ter que nos aguentar. E não imediatamente correr atrás de alguém que venha preencher o buraco e que depois, em relação ao qual eu vou acabar dependente e quase que viciado desta pessoa, né? Pela presença dessa pessoa. Então é aprender a conviver com isso. Levando a vida normal, estudando, trabalhando, tendo amigos, saindo, no cinema. Tem horas que você vai aprender que quando você está ocupadíssima, o buraco desaparece. Então você vai aprender também que se ocupar é uma boa, que trabalhar é ótimo, que no cinema é uma beleza, que ler é uma delícia, entre outras coisas, por causa disso. Porque quanto mais ocupado tiver o indivíduo, menos ele sofre com a solidão. Se ele ficar olhando estrela no céu o tempo todo, vai sofrer mais. Então ele vai aprender a preencher os seus vazios com ele mesmo, com os seus interesses, com os seus filmes, com os seus livros, com os seus amigos, com os seus estudos, com o seu trabalho, com os seus planos, com as suas conversas, quer dizer, e ele vai se ver como um indivíduo, em outras palavras, e não como alguém que vai ficar, será que ligou, será que não ligou, não é para saber se você existe ou não existe. Por aí, né? É por aí o caminho. Oi. Desculpa, voltando aqui ao microfone. Me veio uma imagem muito engraçada dessa nossa busca do amor e também uma parte da sua palestra de sexta passada dizendo que quanto mais a gente tiver facilidade em aceitar a realidade, mais feliz a gente tem, né, chance de ser. E a nossa realidade, e do que eu conheço, um casal que se dê bem a vida inteira é uma loteria. Né? Eu mesma, de centenas que já conheci pela minha vida fora, acho que 2 eu posso citar como exemplo de um casal bem-sucedido. Então, dentro dessa aceitação, me veio a imagem de todos nós, assim como os espermatozoides correndo desesperadamente para conseguir um amor, e pouquíssimos vão chegar lá. Então, seria aceitar uma realidade que não é para todos. Não, senhora. Não? Não, se tem, eu quero para mim. Eu não quero, não. Todo mundo quer, né? Não, mas aí a aceitação da realidade é que são... 2, 3 casos aí que você fala,
O que eles têm que os outros não têm? E o que a gente tem que aprender a ter para aumentar a chance da gente fazer parte dessa pequena estatística, né? A minha cabeça funciona assim. Se existe, eu quero lutar para ter. Aceitar a realidade não foi o que eu falei. Foi assim, lidar bem com as contrariedades inexoráveis da vida. O que eu disse que faz parte do caminho para a felicidade. Aceitar a realidade eu nunca teria falado. A não ser que eu errei tudo. Se eu errei, por favor, não coloca isso na televisão. Mas o que eu observo desses porque, deixa eu só dizer, aceitar a realidade seria uma visão comodista, de acomodar as pessoas a uma realidade que a gente mesmo não concorda, que é absolutamente inaceitável, do meu ponto de vista. Não é? Eu acho que a sociedade está doente. Aceitar a realidade como ela é aceitar de conviver e fazer parte de uma doença. Eu não posso pensar dessa maneira. Eu aceito as dores inexoráveis da vida. Insegurança, desamparos, doença, morte de pessoas queridas, decepções com criaturas, traições, deslealdades. Aceito tudo. Aceito porque não tem escolha. As dores inexoráveis da vida. Mas eu não vou aceitar uma realidade que pode ser modificada. Então, no exemplo desses casais, e aí lembrando de Osho, né, que ele diz: onde há ego não há amor. E nesses dois casais o que eu observo é muita aceitação de como cada um é e humildade, né, em conviver. Mas você pode olhar que tem afinidade, tem temperamento menos grosseiro também, habilidade para digerir e divergir com elegância e educação e carinho. Não é? Hoje não sei em que idade estão, mas no longo prazo ter planos, projetos em comum, não é? Construírem uma história com começo, meio e fim para eles. Né? Então tem várias coisas parecidas com os amigos. Tudo muito parecido com os amigos. Só que transando. Boa noite. Doutor, eu tenho visto, assim, eu tenho bastante contato com pessoas, eu tenho visto agora as pessoas abdicando de um casamento seguro. Desculpe, não estou entendendo. Eu tenho visto bastante pessoas abdicando de um casamento seguro, estável, com bastante compreensão, em busca de uma paixão. A paixão que o senhor mesmo conceituou como pavor. Mas as pessoas falam que a paixão move, é aquela coisa que faz a pessoa levantar para ir para a ginástica ou querer uma missão maior. Então, muito eu vejo contato com muita gente, muito eu vejo as pessoas abdicando de casamentos seguros, patrimônios, para correr atrás da paixão. O senhor acha que isso é um problema de agora, um tempo perdido que a pessoa teve e que não exerceu uma liberdade? Como o senhor pode conceituar isso para mim, por favor? Então, eu devo dizer a vocês que eu não vejo muitas pessoas fazerem isso. Eu vejo muita gente abrir mão de casamentos, mas não casamentos estáveis, seguros, legais, isso aí não. É casamentos que estão lá, mas não são tudo isso que você falou, não. Porque quem tem tudo isso dificilmente se larga. Só se tiver um ataque de insensatez, isso existe também. Né? E vão atrás, e depois esses que têm ataque de insensatez se arrependem. E muitas das vezes querem voltar, inclusive. Né? Ataque de insensatez quase sempre tem, às vezes, matriz sexual, principalmente nos homens de uma certa idade, né? Que costumam ficar meio deslumbrados por mocinhas de outra idade. Né? Então, às vezes, eles ficam meio fascinados com isso e ficam meio perdidos e podem botar a perder muita coisa que tem. E depois vivem relações complicadas. Mas quase sempre, as pessoas, quando vão atrás de alguma coisa mais sentimental fora de casa, é porque falta alguma coisa relevante dentro de casa. Né? Muito pouca gente abdica de uma situação legal só por leviandade. Tem, mas é a exceção. E se fizer, não tem como explicar. Né? Tem que chamar o cara para conversar, e aí cada caso é um caso. E nós teríamos que imaginar isso como um problema psicológico do indivíduo. Às vezes até, e isso existe também, o indivíduo está tão bem, tudo em ordem, né? Inclusive em ordem financeiramente, tudo, filhos crescidos, que o tal do tédio, que o indivíduo não sabe lidar com tudo em ordem, arruma um jeito de estragar tudo, inventando uma paixão nova. E não raramente, quando inventa essa paixão nova, inventa um filhinho novo, pequeno também, né?
E aí vai chorar de noite, que vai dar problema, enfim, tudo de novo. Chega no fim do colegial e volta para o primeiro ano primário outra vez. Doutor Flávio, boa noite. Gostaria de agradecer ao senhor ter dedicado sua vida até hoje em resolver esses problemas, nos ajudando a viver melhor. Eu queria adicionar 2 frases à sua teoria referente à qualidade do amor e da amizade. Eu ouvi que o amor é uma amizade em chamas. E a outra frase que eu achei muito feliz é que somos todos anjos de uma asa só, e só voamos quando estamos abraçados. E, evidentemente, podemos voar com os nossos amigos e amigas. A minha pergunta, eu li uma resenha de um livro de uma belga, Esther, que não me foge agora o sobrenome, e o livro está sendo traduzido agora, chama-se Amor no Cativeiro, onde ela coloca uma tese que o amor sensual necessitam de fatores completamente contraditórios, onde o amor romântico necessita da cumplicidade, da tranquilidade, de coisas que o senhor fala também, e que o amor sensual necessita de uma certa insegurança, até a presença de um suposto terceiro e de distância. Eu não sei se o senhor... De distância, uma certa distância entre as pessoas para ativar esse desejo. Não sei se o senhor tem conhecimento desse... Não tem, mas não precisa. Eu já escrevi isso faz tanto tempo, não precisa traduzir a belga. Pode... Então, essa era a minha pergunta. Se não tem tudo a ver com a sua teoria de longa data. Tudo a ver mais tarde, faz 20 anos que eu venho. Exatamente. Então, suspende a belga e lembra. Ó, eu, pessoalmente, tenho várias discordâncias das frases que você falou. Você imaginar que o indivíduo é um anjo de uma asa só e que precisa abraçar com outro anjo de outra asa, impossível imaginar dependência maior. E, portanto, fica uma infernal tendência para a dominação, com querer amarrar o outro em si mesmo, que é como muitos casais vivem, não é? Sabe que o cara está vendo televisão e a mulher vendo jogo de futebol na televisão, e a mulher tem que ficar aqui grudada do lado, porque senão parece que ele não vai sobreviver sem a mulher do lado para ver o jogo de futebol. E a mulher dormindo ali, né? E tem que aguentar. Isso é horrível. Não é esse o amor que eu penso. Também não penso que o amor é uma amizade em chamas. Eu acho que o amor é uma coisa, a amizade é outra. Não é? A amizade, como eu falei, eu acho que é um prazer positivo, não precisa de nenhum desamparo, nenhuma insegurança para a gente gostar de pessoas amigas e ter bons amigos. E eu penso que o amor, na verdade, é uma amizade, se você quiser assim, quando de boa qualidade, porque o amor entre opostos é um amor, na verdade, esse amor, inclusive sensual, fundado entre opostos, quer dizer, sempre um generoso e um egoísta. O egoísta não é confiável. Então, o amor entre generoso e egoísta é uma maravilha do ponto de vista sensual. Porque você ter um parceiro não confiável é uma incerteza, uma insegurança permanente. Não precisa nem de um terceiro na história. O terceiro já está subentendido o tempo todo. Né? Então, isso aí são coisas que não se resolvem. Você teria que ter 2 parceiros sempre. Né? Um para fins de estabilidade sentimental, um para viver grudado para voar e outro para transar. Minha ideia é imaginar um jeito de arrumar uma forma de juntar tudo num só. Né? Então, precisa cada um voar por si mesmo e se aproximarem 2 inteiros, amigos, né? Solidários, e construírem uma intimidade também erótica entre esses 2. Que não é na base da incerteza, da insegurança e do ciúme, porque isso aí é moleza. O ciúme é o maior afrodisíaco que existe. Entendeu? Você ter vontade de transar com alguém que você não confia é facílimo. Eu quero ver você conseguir ter vontade de transar com alguém que você confia. Agora, você viver com alguém que você não confia é uma coisa muito arriscada, né? Porque, em geral, a pessoa não é confiável sexualmente, às vezes não é confiável para outras coisas também. Boa noite. Uma pessoa que, ao longo da vida, é possessiva e agressivo, com o passar dos anos, pode melhorar ou tende a piorar?
essas características serão acentuadas? Existem os dois. Existem os dois. Se for possessivo e agressivo, se for o homem, por exemplo, em relação a uma mulher, e ele acha que a mulher, quando jovem, é muito bonita, etc., quando a mulher vai ficando mais velha, talvez ele fique um pouco menos possessivo e ciumento, porque tem um pouco menos medo que a mulher vai escapar-lhe das mãos, né? Mas isso não é evolução do cidadão, isso aqui é mudança da situação objetiva. Eu penso que na maior parte das vezes, com a idade, as pessoas ficam iguais, nem melhoram, nem pioram, né? Moralmente, muitas vezes pioram, né? As pessoas gostam de dizer que o indivíduo tem que piorar moralmente, né? O nosso presidente recentemente falou que quem continua sendo de esquerda depois dos 40 anos é um bobo, não é? E, portanto, ele fez a defesa da ideia de que a gente só deve ser de esquerda quando moço. E que depois de mais velho, a gente não pode continuar sendo de esquerda porque é bobo, né? Evidentemente, não é esse o ponto de vista que eu pessoalmente compartilho, mas é um fato. A gente observa que as pessoas moralmente tendem a piorar com o tempo. Mas outras não. Outras se mantêm íntegras e do mesmo jeito. Algumas se mantêm com os mesmos defeitos, outras trocam de defeitos. Tem de tudo. Mas a grande média, do ponto de vista do ciúme e da possessividade, é que não haja mudança com o passar dos anos. Eu queria lhe perguntar a questão, você parte, toda a sua conceituação, me parece, parte de um axioma da sensação de desamparo. Com isso você conceituou o amor como uma coisa negativa, a amizade como um sentimento positivo, né? Eu queria lhe perguntar primeiro, o que é que pais e famílias podem fazer para que seus filhos cresçam menos desamparados, para que eles sejam adultos e adolescentes que vão para a vida sozinhos com menos sensação de desamparo? E como consequência disso, aquela velha história que rico não é quem tem dinheiro, é quem não precisa de nada. Como é que a gente faz para que as relações sejam mais estáveis? Parece que a melhor estratégia é você proibir os desamparados de casarem. Será que não é o caso? Baixar um decreto-lei, menor de 40 anos não pode casar, com isso você garante uma certa estabilidade conjugal? Fez várias perguntas numa só, todas elas muito razoáveis e muito complicadas, né? Vamos ver se eu consigo ainda ter cérebro para lhe responder, né? Na questão da educação, o desamparo, quer dizer, o desamparo é inexorável, né? Porque talvez isso só vai desaparecer se um dia a gente conseguir uma outra fórmula de reprodução em que a criança não tenha essa ruptura uterina e esse nascer tão brusco, né? E possa acontecer essa transição de uma forma mais suave mesmo, né? Então, o desamparo, ele deixa uma cicatriz, né? Ele essa ruptura do nascimento é o nosso Big Bang e ele deixa a cicatriz. Como lidar para atenuar isso? É uma coisa que eu acho que, primeiro, nunca vi ninguém se preocupar em termos educacionais exatamente com esse ponto. Existem algumas pessoas, alguns profissionais psicanalistas de criança, trabalhando principalmente na Inglaterra, né, com assuntos relacionados com separação, perdas, né, um grupo interessante de trabalho ligado a estes temas, né, de fusão, separação, perdas, etc. Mas tem um deles, cujos nomes estão me faltando todos, porque eu estou um pouco cansado e um pouco velho. Mas tem um livro que se chama mesmo Separação e Perda, né? São autores importantes ingleses, contemporâneos, ou que trabalharam até talvez 10 ou 15 anos atrás, né? Eu não sei exatamente, eles mais descrevem do que dão sugestões de como encaminhar um relacionamento com as crianças desse tipo. Eu diria o seguinte, se vale um palpite, até o fim do primeiro ano de vida, a criança, se ela pudesse ficar o mais aconchegado possível, eu acho melhor. Entendeu? Porque a criança nasce antes da hora. Na verdade, pena que as mães não sejam que nem canguru, né, que pode botar a criança mais um ano dentro da bolsa aqui
e deixar ele crescer até o ponto de poder andar sozinho, que é o que acaba acontecendo com os outros animais, os outros mamíferos, né, que nascem praticamente no ponto de andar sozinho. Ainda são fracos, precisam amamentar, etc., mas é 2 meses de amamentação. A criança nossa é muito lerda, o processo de crescimento é muito comprido, né? E, portanto, muito também oneroso, muito trabalhoso, e quase impossível que você dê esse aconchego total depois do nascimento. Mas quanto mais aconchegado, melhor. Até o fim do 1º ano. A partir do 2º ano, eu acho que a política devia se inverter completamente, e a tendência da família devia ser no sentido de só aconchegar na hora em que a criança solicita. Quer dizer, a criança desce do colo da mãe e começa a especular o mundo, e tinha que deixar ela especulando mesmo. E só esperar que a criança, quando cai, quando se machuca, ela volta sozinha para o colo da mãe, né? E esperar quase como uma figura presente, mas à distância, para que ela pudesse ir experimentando a vida e formando os seus calos pessoais, formando a sua individualidade, a sua identidade. Eu acho que quanto mais bem formada essa identidade, essa individualidade, quanto mais competente para se virar sozinha for a criança, mais competente para lidar com esse desamparo. E não uma coisa do aconchego exagerado da superproteção, que eu acho que enfraquece a criança para esse fim, né? Acho também que, como eu falei, se na nossa cultura houvesse esse hábito do estudante aos 18, 19 anos sair de casa, ir para a universidade, longe da família, se formar um pouco mais junto com grupos, com turma de colegas, só voltar para casa 2, 3 vezes por ano, etc. Se as famílias brasileiras não fossem tão apegadas aos filhos. Porque, na verdade, é o seguinte, que esses desastres conjugais que a gente fala, todos esses problemas na vida conjugal, fazem com que os pais e as mães sejam também muito desamparados. Então eles ficam sonhando com os filhos grudados, eles não querem que os filhos cresçam e vão embora, né? O filho cresceu é uma heresia, né? Eu me matei para cuidar, é uma sacanagem mesmo, se você pensar direito, né? O indivíduo se mata para criar aqueles caras, se der tudo certo, o cara vai embora, né? É muito duro isso aqui, do ponto de vista do pai ou da mãe, é quase uma traição, né? Então, ou pelo menos é sentido desta maneira, né? Então, aquela coisa, sabe, o cara está casando, está no altar e está todo mundo chorando, né? Claro, vai vir embora. Estou levando o meu filhinho embora. É evidente também que você tem razão quando você diz que quanto mais tarde a gente casar, melhor. Porque aí tem um pouco mais de vivência, tem experiência com mais de um parceiro, conhece um pouco melhor a vida, os seres humanos, melhores oportunidades de você encontrar uma pessoa mais adequada e mais próxima de você, maduro. Isso está acontecendo espontaneamente, né? A idade média do casamento está subindo meio ano a cada ano. E está se aproximando já dos 30 anos. Não dos 40, mas dos 30. Isso cria um problema reprodutor complicado, porque está chegando perto dos 30 também para as mulheres. E quanto mais perto dos 30 a mulher está, mais ela tem dúvida se ela quer ter filho ou não. Aos 20 todas querem ter filho. Aos 30 um monte já tem dúvida se quer ter filho ou não. Aos 35 todas acham que querem, mas aí começam a fazer esses tratamentos que nem sempre elas levam a sério, porque acham que querem, mas é só por medo que está acabando o tempo, né? O prazo também de validade do sistema reprodutor. Mas, na realidade, quanto mais a gente se pensa, menos reproduz, né? Reproduzir é melhor fazer no estalo e na mocidade. Então, isso está fazendo com que nos países do primeiro mundo o número de nascimentos seja inferior ao número de mortes e começa a haver, então, um decréscimo da população. Que eu acho bem-vindo se fosse generalizado. Agora, se esse decréscimo acontecer só nos países desenvolvidos e continuar havendo crescimento demográfico justamente onde devia haver essa parada do crescimento, então não adianta nada. Eu estou com você, eu acho que se casar mais para 30 anos, depois de ter um pouco mais de experiência, depois de ter passado uns tempos sozinhos, depois de ter tido uma infância um pouco mais, ao mesmo tempo, aconchegante e ao mesmo tempo exigente, né? Porque esse negócio de amar, botar no colo, dar beijinho, papai te ama, dar muito amor, não é isso amar, não. Amar é criar um clima de solidez e segurança. Mas não o cara no colo, o filho no colo, entendeu? É um clima. E esse clima de solidez e segurança, o pai e a mãe passam quando eles são seres sólidos e seguros. Se não tem segurança, não pode passar. Mas segurança não é outra coisa senão ser firme, ter princípios,
o sim é sim, o não é não, sempre o mesmo sim é mesmo, o mesmo comportamento é sim ou não, entendeu? Essa constância de postura dos pais, que também hoje não existe, porque estão todos super perdidos, né? Esse é um mundo quase teórico, né? Só volto a reafirmar o seguinte: se a gente conseguir alguma coisa de avanço nisso, nós estaremos estimulando as felicidades democráticas, ou seja, aquelas acessíveis à grande massa da população, e não estimulando, como a nossa sociedade estimula, aquelas privilégios de minorias, entendeu? Fama, fortuna, beleza, inteligência e dotes extraordinários, esportivos ou intelectuais, que são uma forma de privilegiar poucos e deixar infeliz a grande maioria. Eu acho que isso, por exemplo, aumenta o desamparo também. Pessoas infelizes, frustradas, com a sensação de que elas são segundo escalão, elas são mais frustradas e vão atrás, talvez, mais desse amor imaturo, desse amor dependente que nós temos que conseguir ultrapassar se quisermos pensar na questão da felicidade.